Nessa unidade de estudo, vamos continuar estudando a teoria geral das contribuições especiais. Afinal, o que dispõe o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal? Para entender tudo sobre este assunto, vamos contar com a didática do professor Edivaldo Nil. Ah, não se esqueça de testar seu conhecimento respondendo o nosso quiz. Boa aula! Vamos nessa. Estávamos falando a respeito da parafiscalidade. Todas as contribuições sociais são parafiscais, então vamos à resposta voltando aqui para o quadro. Então você viu que a parafiscalidade ocorre quando há a delegação da capacidade tributária ativa. Isto é quando o sujeito ativo é sinônimo de capacidade tributária ativa. É quando o sujeito ativo não é o mesmo ente competente para instituir o tributo. Ou seja, o ente competente para instituir o tributo delega essa capacidade de fiscalizar e arrecadar o tributo a outra entidade, tal como acontecia com as contribuições previdenciárias. Lembrem vocês que até pouco tempo atrás as contribuições previdenciárias eram fiscalizadas e arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Então veja que até pouco tempo atrás as contribuições previdenciárias eram parafiscais. Mas hoje, meu amigo, nem elas são mais. Elas são fiscalizadas e arrecadadas, em regra, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da administração direta pertencente à União. Então veja que nem as contribuições hoje, nem as contribuições previdenciárias são parafiscais. Então a resposta é que nem todas as contribuições sociais são parafiscais. Algumas o são, mas nem todas, ok? Então vejamos aqui a seguinte questão do concurso da Fundação Carlos Chagas. Sobre as contribuições relacionadas na Constituição Federal, é incorreto afirmar que todas as contribuições relacionadas na Constituição Federal são denominadas contribuições parafiscais, porque ocorre o fenômeno denominado parafiscalidade. É incorreto, porque nem todas as contribuições são parafiscais. Vejamos a próxima questão. Veja aqui, esse dispositivo é importante para exemplificar, que é a Lei 11.457 de 2007, que, conforme o seu artigo 2º, atribui a função de arrecadar e fiscalizar até mesmo as contribuições sociais previdenciárias para a Secretaria da Receita Federal, órgão da administração direta da União. Então veja que as contribuições sociais previdenciárias hoje não são mais parafiscais, ou seja, são fiscalizadas e arrecadadas pelo próprio órgão, a União, ou seja, não é mais o Instituto Nacional da Seguridade Social. Vejamos outra questão aí do concurso do ATA-MF. Cobrou a seguinte questão. A respeito da natureza jurídica da contribuição social, analise as assertivas abaixo relativas às espécies tributárias, indicando a correta. Perceba que o mundo dos concursos não é perfeito, como tudo na vida não é. Então, numa questão que de A, B, C, D e E, você sempre vai procurar marcar a mais correta ou a mais incorreta, se assim for cobrado. Isso é muito importante, porque no dia da sua prova, meu amigo, você não vai ficar brigando com a banca. Isso não vai lhe ajudar. Aquilo ali é um jogo, Aquilo ali é como se fosse um campeonato. E você tem que se adaptar às regras. Depois não adianta ficar chorando no pé do caboclo. Então, depois eu faço um recurso. Você faz recurso e o seu recurso é negado. E aí você perdeu o ponto, foi reprovado. Então procure sempre marcar a mais correta ou a mais incorreta e seja feliz e parta para a próxima. É o que acontece nessa questão. A questão não é perfeita, mas você iria tirar ela de letra. Por quê? Porque está ali cobrando aí a natureza jurídica. Está ali perguntando, desses tributos que eu vou afirmar aí, qual é aquele que mais se parece com a contribuição social? É o imposto? Não. O imposto não é a mesma coisa de contribuição social. É a taxa? Também não. A resposta foi contribuição parafiscal.
Mas por que você está criticando, Nilo? Exatamente porque nem todas as contribuições sociais são para fiscais. Você acabou de ver, por exemplo, a questão das contribuições previdenciárias, que não são mais para fiscais. Mas aqui você marcava C. Empréstimo compulsório não é e contribuição de melhoria também não é. Ficamos com a letra C, que é a menos errada aí. Você marcava, a questão não foi anulada, você marcava e seria feliz. Agora teria aquele crítico ferrenho, chegar, não pode ser para fiscal, não vou marcar, depois eu vou procurar anular. Ia perder a questão, ia perder uma questão fácil, né? Você marque e seja feliz, que essa é a menos errada. Mas sempre lembrando, como você viu na questão anterior da Fundação Carlos Chagas, que nem todas as contribuições sociais são para fiscais. Ok? Vejamos aqui, meus amigos, a partir de agora, o artigo 195 do texto constitucional. Vamos estudar o artigo 195 ponto por ponto. Temos que prestar atenção no caput e nos seus 13 parágrafos. E o que fizemos? Fizemos o seguinte: procuramos colocar os parágrafos que têm temas mais semelhantes juntos. Não é? Vamos aqui ao nosso quadro. Veja, né, que vamos iniciar tratando da questão da solidariedade, né, que é fundamento das contribuições. Vamos ver que para se pagar uma contribuição, a relação pode ser direta ou indireta. Isso quer dizer que mesmo aquele que não seja beneficiário de um benefício da Seguridade Social, beneficiário direto, pode vir a ter que contribuir com fundamento na solidariedade. Vamos ver que a solidariedade não implica em ilegalidade, né? A solidariedade deve observar a legalidade tributária. E aí vamos estudar alguns dispositivos em conjunto, tal como o artigo 195, parágrafo 1º e 5º, temas correlatos, o artigo 195, parágrafo 2º e 10º, e nessa parte ainda o artigo 195, parágrafo 7º. Vamos estudar aí esses temas, né, relacionar os parágrafos mais afins no que concerne a esses dispositivos constitucionais. Então vejamos aqui o artigo 195 do texto constitucional. Dispõe ele que a Seguridade será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei. Aí já é importante abrir um parêntese. Veja que a Seguridade é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Ou seja, não precisa que a pessoa seja beneficiária de um benefício da saúde, da assistência ou da previdência para ter que contribuir. Por exemplo, e isso aqui é o fundamento da solidariedade social. Por exemplo, você verifica que hoje até os aposentados e os pensionistas que já contribuíram por um longo período devem continuar contribuindo para que seja mantido o sistema. Mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Né? Aí vem o artigo 195, inciso 1, diz: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. E aqui é importante, no que tange a Previdência Social, que não é a do servidor público de carreira, não incidirá a contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida nesse regime geral. Agora, no regime do servidor público de carreira, pode vir a incidir, sim. Inciso 3, sobre a receita de concursos de prognósticos, né, as receitas aí de jogos de azar legalizados no Brasil, quando, né, utilizados aí de forma legal pela Caixa Econômica Federal, não é? É permitido, Mega Sena, Loto, Timania, tem vários tipos de concursos aí de prognóstico. No Brasil só não é permitido outros tipos, como por exemplo, jogo em cassino, poker, essas coisas
né? Jogo do bicho, a contravenção não é permitido. Mas concursos de prognósticos regulamentados aí pela Caixa Econômica Federal, né, por essa instituição, é permitido no Brasil. Veja que a partir da emenda 42 de 2003 e vai se pagar, nesse caso, de concurso de prognóstico, né, existe um tributo instituído por meio de lei e vai se pagar contribuição social para a Seguridade Social. E veja, a partir da emenda 42 de 2003 também a incidência sobre a importação de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei equiparar e a contribuição para o PIS/PASEP. Veja aqui uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal que se utilizou também do argumento da solidariedade social. Veja o que disse o STF, que a contribuição destinada ao INCRA e ao Fundo Rural é devida também por empresa urbana, porque visa cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores, isto é, mesmo aquelas empresas localizadas na zona urbana, que não têm uma relação direta com a zona rural, podem ser cobradas, né, por contribuições ao INCRA e ao Fundo Rural, ou seja, não são beneficiárias diretas, mas são indiretas. E beneficiárias de forma indireta. Então, pode vir a ser cobrada a contribuição. Vejamos aí o parágrafo 1º e o parágrafo 5º do artigo 195. Vamos aí correlacioná-los. Mas antes disso, vejamos aqui no quadro, importante você verificar, que mesmo as contribuições tendo por fundamento a solidariedade, como nós estudamos anteriormente, né? Você ser solidário é você dar alguma coisa, não necessariamente tendo alguma coisa em troca. Ou seja, é você dar ao outro sem esperar. E é isso que pode ocorrer na contribuição. Você tem o dever de contribuir, mas não necessariamente você vai ter um benefício. Isso é importante. Por quê? Porque toda a sociedade deve manter o sistema. Mas mesmo assim, a solidariedade, né, também tem que observar a legalidade. Também tem que observar a tipicidade tributária, que é a legalidade estrita. Então tem que observar a legalidade, tem que observar a tipicidade tributária. Veja que a relação, né, daquele que paga pode ser direta ou indireta, como você viu aí nas empresas localizadas na zona urbana, que também devem contribuir com a contribuição para o INCA e para o Fundo Rural. Então vejamos agora o artigo 195, parágrafo 1º e parágrafo 5º, né, que são temas relativos ao orçamento. Veja, as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão nos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Isso tem relação total com também o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, que divide o orçamento em orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento. Nos vemos daqui a pouco. Um abraço. Muito bem, aluno. Se achar necessário, revise esta aula e teste seu aprendizado no quiz. Vamos seguir com o estudo da comunicação dos atos processuais em outra unidade. Por isso, não deixe nenhuma dúvida passar. Até mais.